Começar. Bom, o pessoal está chegando, nós vamos dar início, então. Acho que a primeira coisa que eu queria saudar todos vocês aqui, bem-vindos, tá? A nossa sala. Depois, Sandro pode até apresentar os amigos aí. A gente pode, não sei, vai dar para a gente estar com todos, tem já um grupo na sala. Mas eu queria pedir a pastora Marisa, nossa aluna aqui no seminário, para fazer essa oração de abertura, certo? Ora conosco. Abra o seu microfone. Isso. Abre. Que privilégio, glória a Deus, é um prazer estarmos juntos aprendendo mais do reino. Oremos. Senhor querido, nosso Deus amado, ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Obrigada, Senhor Deus, por mais esta noite em que o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para ouvir a tua palavra, para aprender sobre a tua obra. Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite onde o poder do Senhor se manifeste, que possamos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor, fazer aquilo que agrada o teu coração, que é alcançar as vidas. Pedimos a Deus pela vida do nosso missionário, Sandro, use-o poderosamente mais uma vez. Pai, que nós possamos entender exatamente o nosso papel, de ir ao mundo, ganhar as vidas, espalhar o teu evangelho. Pedimos pela sua saúde, Senhor Deus, física, mental, espiritual. Guarde a vida do nosso missionário, Senhor, para que tudo que ele venha dizer seja mesmo um grande aprendizado para nós, que possamos guardar no nosso coração e praticar a tua palavra. Use-o, Deus, para a tua glória. Peço por cada aluno que está aqui, o Senhor conhece a necessidade de cada um, sabe a motivação do coração, que essa noite, Deus, possamos crescer diante de ti em conhecimento, ó Deus, e em aprendizagem. Pai, glorifica o teu nome nessa reunião, obrigado pela vida do pastor Paulo, obrigada por essa iniciativa, Pai, de estarmos reunidos sobre missões e sabemos o quanto precisamos aprender e colocar em prática sobre isso. Bendizemos o teu nome, te glorificamos com o coração gratos, em nome de Jesus. Amém. Pastora Marisa, muito obrigado pela sua oração. Então, quero mais uma vez dar boas-vindas a todos, tá? Agradecer a presença de vocês, tá? Não vai dar para apresentar a todos agora, porque inclusive alguns aqui eu não conheço, tá? Mas eu quero dar uma saudação especial aí ao Wagner, nosso professor aqui de História e Geografia Bíblica, também de Antigo Testamento, tá? Wagner, obrigado por nos prestigiar nesta noite, e os irmãos alunos do nosso seminário e todos os nossos convidados, de Sandro também, todos os irmãos bem-vindos, tá? Nós temos hoje o privilégio de ter com a gente o Sandro, né? Sandro é missionário na China, missionário pela Junta Mundiais de Missões, da CBB, né? E é assim, um prazer, um privilégio tê-lo com a gente. Sandro é filho da nossa igreja aqui de Guanambi, né? E hoje, assim, Deus tem colocado esse ministério tão abençoado, né? Deus, o privilégio de tê-lo conosco, tá? Eu vou, antes de passar, vou pedir para Sandro, depois vai estar se apresentando melhor, mas é um procedimento que a gente tem feito em todas as vezes que nós temos essas aulas por essa plataforma, tá? Eu só vou dar essa instrução para todos. Se possível, mantenham os microfones fechados, tá? Se puderem ter o vidinho aberto, é bom que a gente vai vendo os irmãos, tá? Se por acaso o sinal ficar fraco, você pode fechar a sua câmera para pelo menos receber o áudio com qualidade, tá bom? Mas eu pediria que mantivessem os microfones fechados, porque o microfone é aberto, ele dá interferência no nosso áudio, tá? E aí a gente não consegue ouvir claramente quem estiver falando. No momento das perguntas, você pode acenar, você pode abrir o seu microfone e nós vamos dar oportunidade para que você possa perguntar e receber as informações que necessita. Mas
Durante, então, o nosso evento aqui, no momento que alguém estiver falando, o irmão Sandro, o missionário Sandro estiver falando também, então vamos manter, se possível, nossos microfones fechados, tá ok? Então, eu agradeço a vocês pela compreensão, para que a gente possa, então, ter assim, uma boa qualidade de áudio e também o vídeo. Esta live está sendo gravada, tá? E depois da gravação, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Então, se alguém quiser rever ou compartilhar com alguém depois, isso será possível, porque ela vai estar lá no canal do YouTube do seminário do CT Bisba. Tá? Inclusive, lá tem outros materiais, nós temos lives com o missionário Azazá, com o Dr. Bertil e com outros irmãos voltados à área de missões, tá? Que está lá disponível para quem quiser assistir. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Eu não vou me estender muito, porque à noite, hoje, a gente está aqui para ouvir Sandro, né? Que as oportunidades são raras de estar com esse irmão, e toda vez que a gente se encontra com Sandro, é algo assim edificante e maravilhoso por aquilo que Deus tem feito na vida dele, pelo trabalho que ele realiza hoje, né? Então, Sandro, eu vou te passar a palavra para que você possa, então, se apresentar, comentar do seu trabalho, também falar um pouquinho mais da sua vida, da sua história, e estar contigo. Muito bem-vindo mais uma vez, e Deus te abençoe. Amém. Pastor Paulo, que alegria, né, estar contigo mais uma vez, né? A gente teve aí recentemente, menos de 2 semanas, 3 semanas atrás, estivemos almoçando juntos. Foi uma correria minha aí da Bahia, né? Eu tive em 5 cidades em 12 dias. Algumas delas eu literalmente passei para dar um abraço nos amigos. Não foi possível estar indo a Filadélfia de Guanambi, nem a Candiba, por conta de correria mesmo. Mas eu confesso que quando recebi o convite, meu coração se encheu de alegria, né? Eu acredito que não existe nada mais alegre, ou que alegre mais o coração de um missionário, é quando ele tem a oportunidade de compartilhar verdades do reino. Eu acredito que tudo que Deus ele coloca nas nossas vidas e, consequentemente, coloca nas nossas mãos, ele coloca com o objetivo de que possamos compartilhar. E aquilo que ele faz, sempre, eu acredito que o endereço nunca, ou quase nunca, somos nós mesmos. O fim do que ele está fazendo, nós somos esse fim. Nós somos, talvez, um início de realidades do que Deus quer transmitir para o coração de outras pessoas. E compartilhar a respeito das experiências, da caminhada, da vivência missionária é algo que mantém o coração do missionário vivo, pulsando, e que permite que ele possa transmitir isso para outras pessoas. Então, eu me alegro em poder estar aqui, né, compartilhando com vocês nesse momento. Tem alguns... eu convidei alguns amigos de alguns grupos onde eu lidero e sou parte. Quase nunca a gente consegue, pastor, saber quem entrou. Então, eu quero dizer agradecer por tua vida, né, os que eu já consegui ver aqui e reconhecer, mas talvez algum que eu não consegui reconhecer, eu quero agradecer por estar conosco. E nós vamos, o pastor Paulo, quando mandou um texto para mim explicando mais ou menos a dinâmica da live, ele disse que seria algo bastante informal, e eu gosto disso, né? Porque eu acredito que as grandes verdades de Jesus foi dita enquanto caminhava informalmente com aqueles que o cercavam. E eu acho que, enquanto nós caminhamos, nós temos a oportunidade de permitir que Deus possa, através da nossa caminhada, nos ensinar a respeito das verdades do reino. E essas verdades do reino, elas são no seu fim para ser vividas, né? Eu quero ler um texto aqui, né? Vou dividir a minha fala entre um pouquinho da minha história, uma introdução à China, e depois nós abriremos para pergunta, né? Enquanto eu falo, talvez, aí da introdução à China, ao mesmo tempo eu vou expor alguns desafios do trabalho missionário na China. E eu quero, talvez, separar em um tempo, se eu conseguir, né? Porque dizem que é o grande desafio do missionário
é conseguir, às vezes, ser um pouco sucinto na sua fala. Então, se eu conseguir, eu quero deixar o maior tempo para que vocês possam perguntar, para que a gente possa enriquecer o nosso bate-papo, né? Para que não fique algo talvez só de uma única mão, só eu tentando, ou na minha tentativa de expressar aquilo que eu considero, o que eu acho importante a respeito ali do extremo Oriente, ou ali do leste asiático, especificamente nas regiões onde eu vivi, que foi a China e regiões, mas que a gente possa ter uma liberdade de conversar um pouco mais sobre a obra missionária no mundo. Então, nesse sentido, nessa segunda parte, você terá aí a oportunidade de perguntar ou fazer pergunta dentro do que foi colocado, né, da minha exposição, ou de algum tema que talvez esteja no seu coração, mas que esteja ligado à obra missionária. E eu confesso aos irmãos que aquilo que eu não souber, eu vou passar para os universitários aqui, os professores, né? Professor Paulo já apresentou aqui um professor de Antigo Testamento, então a gente passa para ele, e aí os universitários respondem. Eu quero ler um texto, né? Romanos capítulo 15, versículo 20, eu não vou expor a carta, nem o capítulo, eu só quero usar esse texto como base para pensarmos por que nós fazemos o que nós fazemos no que diz respeito à tarefa de trabalhar para alcançar os não alcançados, né? Essa ideia é nova, ela é antiga, de onde vem, aonde a gente encontra base, quem são, talvez, aí, falando dos missionários que nos inspiram nas Escrituras, o que eles falavam ou pensavam a respeito, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, um versículo muito interessante, né? Nesse capítulo 15 da carta, ele vai dizer assim: eu sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, era conhecido de forma que não estive edificando sobre o alicerce de outro. Esse texto, para mim, eu confesso que é um texto muito interessante. Na verdade, todo o capítulo, toda a carta de Romanos é muito desafiadora, né? É conhecida aí, quando a gente vai estudar teologia, talvez a carta teológica de Paulo. Eu considero a carta teológica falando de missiologia, né? Paulo está falando de aspectos missiológicos na carta teológica. Paulo está falando sobre a necessidade do avanço do evangelho. Paulo está falando sobre a necessidade desse evangelho a avançar até os lugares aonde ele ainda não havia chegado. Vale lembrar que Paulo está vindo de um contexto onde a grande dificuldade dos que surgiram antes dele, e especificamente falando dos discípulos, era a necessidade de romper com essa barreira cultural e de conseguir enxergar que a proposta de Jesus era além dos territórios de Jerusalém. Então, uma das grandes dificuldades que os discípulos encontraram foi de olhar, por exemplo, para a mensagem do Evangelho de Jesus, tendo em vista o contexto do evangelho para o homem todo, né, dentro de todas as realidades, de todas as etnias, de todos os povos. Como era algo muito recente, né, e isso é muito importante dizer, porque, de acordo com que o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais claras no coração e na mente dos discípulos, né? Num primeiro momento, houve uma dificuldade de compreender para quem que deveria ou seria esse evangelho do reino de Deus, né? E aí é interessante falarmos de evangelho, pensarmos um pouquinho, porque quando nós vamos, talvez, fazer uma exegese mais profunda do que é o evangelho na Bíblia, nós vamos chegar à conclusão de que o evangelho se refere a uma pessoa, né? Se refere à pessoa de Jesus, e nós, quando falamos de transmitir o evangelho, nós estamos falando de transmitir a mensagem de uma pessoa, ou seja, quando nós falamos que nós levamos ou precisamos levar o evangelho a todos os povos, nós estamos dizendo que nós precisamos trabalhar para que Jesus nasça no coração dos homens. Então, às vezes, a gente ouve até algumas expressões equivocadas quando diz que o evangelho está morrendo, né? O evangelho não pode morrer, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é o próprio Jesus, e esse evangelho é uma pessoa fazendo o seu nome conhecido entre todas as nações. E Paulo, nesse texto, né, é bastante importante enfatizar, Paulo está tendo dificuldade, né, nessa ideia de que o evangelho não era para uma
uma comunidade específica, ou para um lugar específico, ou para uma região específica, havia uma amplitude maior, né, de que essa mensagem deveria chegar até os confins da terra. E talvez Paulo foi uma das pessoas que mais entendeu isso. E isso é muito interessante, porque nós vivemos, irmãos, nos dias de hoje, ainda uma crise de compreensão do que de fato é a obra missionária, né? Como é que se separa missão e missões? A gente não tem tempo de falar disso aqui. Qual que é a diferença, né? Uma vez eu estava falando em um grupo e o pessoal me disse que missões era o plural de missão, né? E aí, assim, há uma compreensão totalmente equivocada, né? De que a missão, ela é algo que pertence a Deus, está com Deus, sempre esteve com Deus, e é Deus que está conduzindo essa obra, né? A igreja não existe por causa, a missão não existe por causa da igreja, né? A igreja existe por causa da missão, ou seja, a missão é de uma amplitude maior do que a própria igreja, como o evangelho é de uma dimensão maior do que a própria igreja. O evangelho não é a igreja, nem a igreja é o evangelho é algo muito mais profundo, com muito mais abrangência, porque se refere à pessoa de Jesus. Então, a igreja é essa que é chamada por Deus para um cumprimento de uma missão que está em curso e que pertence ao próprio Deus. E Paulo entende isso de maneira muito clara, né? É tanto que os seus escritos, as suas cartas, ela vem expressar isso, né? De maneira intencional. Paulo sabia o que estava fazendo. Então, em alguns momentos, a gente vai ver Paulo sofrendo, em momentos de dor, caminhando para a morte, mas consciente da sua missão, sabendo para onde estava indo. E eu costumo dizer, queridos, que não existe nada que faz mais diferença na vida de um vocacionado do que quando ele tem consciência a quem ele pertence, onde ele está e para onde ele está indo. Eu acho que essas 3 perguntas resumem bem a vida de um vocacionado, né? Não importa se tem ou não problema, se vai ter ou não dificuldade, toda a diferença é feita na vida de um vocacionado quando ele sabe quem ele pertence, onde ele está e para onde ele está indo. E Paulo era essa figura, né? Que meio que a gente costuma brincar, né? Meio que vem para dar uma bagunçada, num bom sentido aí, e simplificando a palavra, em ideias que estavam sendo, talvez, tendo dificuldade de compreensão. E nos traz reflexões profundas, né? Nos traz reflexões profundas de uma ideia que também não nasce com Paulo, não nasce no Novo Testamento. Paulo não é autor da ideia de que o Evangelho de Jesus deveria ser pregado a lugares aonde não foi, né? A própria promessa de Deus a Abraão incluía todas as nações, incluía todos os povos, né? Quando diz em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, o termo ali é etnias, né? Que todas as etnias da terra seria a bendita através da aliança entre Deus e Abraão. É tão importante isso, eu acho que talvez é um dos textos que os missionários mais repetem quando a gente está tentando refletir sobre a teologia bíblica de missão, porque a gente chega à conclusão de que, do Gênesis ao Apocalipse, de maneira intencional, Deus está construindo uma história em direção à sua própria vontade, em direção a ele ser adorado, ao Cordeiro ser introduzido entre todas as nações, ou seja, a vontade de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançando as etnias, alcançando os povos. E nessa ideia, a gente chega, em pleno século XXI, em uma conclusão que ainda existe mais de 2.000 povos sem presença do Evangelho transformador da graça de Deus, são mais de 3.000 línguas em todo o mundo que ainda carece de ouvir a respeito da graça do nosso Deus. E isso nos desafia como igreja. Por que nos desafia como igreja? Porque tudo isso que eu estou falando, irmãos, é parte de uma igreja que Deus chamou em direção aos povos, né? Quando nós dizemos que Deus chamou a sua igreja em direção a todos os povos, o que eu estou querendo dizer é que Deus nos chamou, me chamou e te chamou para que a nossa ação, o trabalhar do Espírito dele através das nossas vidas possa contribuir para o que ele está fazendo em todo o mundo. Então, nesse sentido, não existe ninguém que uma vez foi salvo em Jesus
que não tenha sido chamado para fazer aquilo que Deus está fazendo. Isso é sério, queridos. Isso é sério e cabe muita reflexão, porque às vezes nós nos esquivamos e nos equivocamos em relação ao que eu estou fazendo nesse mundo, para onde é que eu estou indo, né? E às vezes parece que a gente precisa receber um choque mesmo de consciência em relação à missão que Deus nos confiou como povo, como igreja, né? E às vezes a gente está muito focado na individualidade da vocação. Ela é importante, ela é realidade, ela é real, né? Deus também tem chamados específicos para cada um, mas eu acho que a melhor maneira de compreender o que Deus está fazendo no mundo é tentar pensar a obra de Deus a partir da perspectiva da igreja, porque é ela que ele chama, né? E nós somos parte dessa igreja que ele está usando. Eu tenho uma frase que eu repito entre tantas, né? Isis, que sempre está aí nas lives com a gente, às vezes vai dizer assim, não, essa aí é a cara do Sandro, né? Eu costumo dizer que um conjunto de eu se torna egos, né? Que um conjunto de nós é a igreja. Então, nesse sentido, Deus está nos chamando como um conjunto de nós, para pensarmos um pouco na obra missionária a partir da perspectiva da igreja que Deus está usando e, consequentemente, na igreja que Deus quer usar, há espaço para mim, como vocacionado. Porque, assim, a Bíblia vai dizer, queridos, que Deus ele derrama dons sobre a igreja conforme convém a ele para a edificação do próprio corpo. Nunca é para a minha edificação, nunca é para o meu benefício próprio. Então, na verdade, o que Deus faz e quer fazer através de mim, sempre, coloca isso na sua cabeça, sempre o endereço é o outro. Então, Deus faz em mim porque Ele quer, através de mim, que eu seja bênção para a vida do outro. Então, nesse sentido, essa dimensão, o Evangelho ele tem essa característica e precisa ter, de chegar até o último da terra. E é assim, né, que a gente, entendendo essas verdades, por exemplo, hoje a gente está na China. Eu cheguei na China em 2007, né, vindo aí de uma longa caminhada, né, 2007, é aquilo que culmina com talvez aí 6 anos de caminhada no Brasil. Eu passei um tempo no Brasil, né, eu trabalhei, o meu primeiro trabalho foi com dependentes químicos. Eu venho de um contexto de Guanambi, eu não sei quantos aqui é de Guanambi da região, pastor, mas eu venho de um contexto de drogas, né? Eu fui envolvido com tráfico de drogas, uma história bem bonita com o pastor Tim, né, que algum de vocês devem conhecer. Foi ele que deitou azeite junto com o Marluce nas minhas feridas, ainda em 93, 94, antes de eu ir para uma casa de recuperação. Eu lembro 2095, pastor Paulo, lá na Calilândia, quando eu estive na igreja pela primeira vez, lá a comunidade, não sei se o senhor lembra, ainda vendendo uns chaveiros, que era para ajudar o centro, eu ainda em recuperação, não sei se o senhor lembra dessa cena. Lembro. Ali foi os primeiros passos, né, em 95, e as pessoas às vezes perguntam, Sandro, como é que foi o seu chamado? Eu fui para um centro de recuperação, irmãos, nunca com o objetivo de ser cristão. Não fui para um centro de recuperação para servir a Deus. O pastor Paulo conhece um dos centros de maior referência em Feira de Santana, foi o Centro de Recuperação Nova Vida durante muitos anos, né? Havia só 2 centros de referência, que era o Desafio Jovem e o Nova Vida. Então, eu fui, na verdade, para fugir de um problema de Guanambi. Minha cabeça disse, eu vou lá, fico 6 meses, depois disso eu volto para Guanambi e sigo a minha vida de drogas e de tantas outras coisas. Só que quando eu cheguei lá, Deus me pegou pelo pé, né? Literalmente me pegou pelo pé. Eu tive uma experiência muito particular com Deus e que eu não faço ela de regra, mas eu digo assim, que se não fosse da maneira que foi, eu não vou ter tempo de contar, outro momento a gente pode depois talvez falar sobre isso, talvez eu não acreditaria, né? E lá eu tenho esse encontro com Deus, e aí fico 9 meses, depois fico mais quase 2 anos trabalhando nessa casa de recuperação. Então, eu digo que o meu chamado, irmãos, ele se deu na mesma época da minha conversão. Enquanto Deus estava trabalhando no meu coração
e eu lia nas Escrituras a respeito de que e existe um trabalho a ser feito, a grande pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: onde é que eu me encaixo nisso? Será que isso é para mim também? Eu estou vendo aqui Deus dizer que vai usar e que vai fazer e que vai conduzir, que é Ele que está. Será que isso me inclui? Ou eu sou de uma classe inferior ainda, né, tentando entender? E quando eu comecei a entender que, de fato, as verdades do reino é para seu povo, é para sua igreja, e que talvez grande parte dos nossos problemas vão se dar porque a gente não conhecemos ao Deus profundamente, ao Deus que nós servimos. E eu digo, a Bíblia é construída sobre princípios, né? São princípios que vão lhe levar a resultados, e resultados que o próprio Deus já disse que aconteceria, não é nada no escuro. Eu comecei a me apaixonar por esse negócio, né? E me joguei de cabeça. Então, essa é a minha primeira experiência. Depois eu vou para a Igreja Batista Central, né, que é uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Eu nasci dentro da Filadélfia, em Guanambi. Aí vou para o centro, né, são meus primeiros passos, né, antes de tudo. E depois disso, em 2003 para 2004, eu vou me preparar no Centro para as Nações, que era uma extensão do seminário inglês de formação missionária. Eu fiz um caminho meio inverso, né? Eu fiz missiologia primeiro, depois eu fui fazer integralização de crédito e na Faculdade Evangélica do Piauí fui fazer a convalidação em teologia. 2004, queridos, foi um tempo muito especial para mim, porque eu escutei pela primeira vez, de maneira clara, né, em palestras, a respeito dos desafios da China e da Coreia do Norte. Quando eu fui para o seminário, eu nunca disse a Deus, né, que eu queria servi-lo. Coloquei observações para Deus em como eu queria servir. Nunca disse que eu queria ser pastor, missionário, nada. A única coisa que eu dizia sempre para Deus: eu quero te servir independente de como e aonde seja, porque aquilo que o Senhor decidir ao meu respeito, eu sei que no final vai estar tudo bem. E aí eu escuto, né, em uma palestra de um pastor chamado Isaac Lee. O pastor Isaac Lee havia ficado preso na Coreia do Norte. Ele é sul-coreano, né, na borda ali por os trabalhos com o norte-coreano. E ele disse uma frase naquela palestra que chamou muita atenção, meu coração pulsou muito forte. Ele disse naquela palestra, na verdade, naquele encontro missiológico, que o Espírito de Deus estava conduzindo, levantando pessoas naquela noite, porque os chineses estavam esperando pessoas que pudessem mostrar para eles o caminho da cruz. E aquilo falou tão forte ao meu coração, porque as informações que vinham da China e da Coreia do Norte era tão triste, era tão desafiadora, de falta de informações e dos desafios de perseguição aos cristãos e à própria igreja. E eu disse a Deus: se de fato essa mensagem tem a ver comigo, que o Senhor possa, a partir de hoje, colocar um amor crescente no meu coração. E de fato assim foi, né? Eu estava noivo da Sueli, né? A gente estava pensando em casar. A Sueli estava caminhando em direção ao Egito, em um projeto que a missão ia ficar um tempo no Egito, e a gente começou a conversar e orar por isso. E a China entrou no nosso coração, irmãos, e foi um amor tão crescente que a partir daquele dia não nos restou dúvida, porque isso só aumentava. Eu fui para a Bolívia como meu primeiro trabalho, a Su foi para a Venezuela em 2005, ficamos um tempo lá, 2006 voltamos, fomos trabalhar na Tríplice Fronteira, ali com árabes, ali em Foz do Iguaçu. Primeiro semestre de 2007, a gente passamos por alguns lugares no Brasil como preparação específica, e em 2007 a gente chegou na China. Então, em 2007 a gente chega na China. A história da China vocês conhecem um pouco, um país que se torna comunista em 1949, tem uma das grandes perseguições aos cristãos em 1966, né? Ali quando acontece a Revolução Cultural, o Mao estava perdendo poder dentro do próprio partido e, numa maneira de tentar virar a mesa, né? Institui aí a famosa Guarda Vermelha. E esses jovens, né, dizem, mais de 100 mil jovens enfurecidos saem tentando varrer da China tudo aquilo que era considerado
ligada ao capitalismo americano, né? E aí você tem as piores atrocidades que na história se pode cometer, né? Há uma perseguição religiosa em massa, não só aos cristãos, né? Então, vários templos budistas, tudo que você imaginar, inclusive escolas, bibliotecas são queimadas. E então, assim, uma grande perseguição. A igreja, boa parte dos cristãos, eles se refugiam nos interiores, nos vilarejos, né? Você tem inúmeros pastores presos nessa época, né? E uma tentativa, literalmente, de varrer o cristianismo do mapa ali da China. Mas, assim, algo muito interessante, né? Eu repito essa história porque eu gosto muito, porque houve um episódio muito interessante nessa história, que foram milhares de Bíblias queimadas em praça pública. E depois dessas Bíblias serem queimadas, houve, na época, né, comentário que o cristianismo havia morrido na China. Então, esse é um episódio bem interessante, porque de uma hora para outra, aquilo que era visível se tornou invisível, né? E é mais ou menos como a igreja hoje no mundo. Às vezes a igreja está em alguns países dentro de uma perspectiva invisível, mas a gente não tem noção, irmãos, de como o evangelho tem florescido mesmo dentro dessa perspectiva. Quando a China volta a se abrir de novo, e aí nós já estamos falando de Deng Xiaoping, que foi o primeiro presidente que substitui Mao, as igrejas e as agências missionárias, ela têm a oportunidade de mandar missionários novamente para a China. As agências começam a se estabelecer, porque elas haviam sido expulsas. E aí o que acontece? Eles percebem que a igreja estava várias vezes maior do que antes de se fechar. Ou seja, o evangelho cresceu numa intensidade tão grande, tão profunda durante a perseguição, mais do que antes da perseguição. E aí, assim, tinha algo interessante, que foi o que Deus fez de maravilhoso, né? Enquanto os irmãos, os pastores estavam sendo presos, os missionários estrangeiros foram mandados embora do país, os cristãos se refugiaram nos interiores, em vários interiores. A China é um país muito grande, um país de 1,3 ou 4, alguns dizem até 5 bilhões de pessoas, e vários lugares os cristãos começaram a se refugiar. E enquanto essa igreja orava, né, porque estava sendo perseguida, seus líderes estavam sendo presos, muitos dos seus líderes mortos, o que a igreja fez? A igreja foi se refugiar em oração também. Enquanto eles oravam, Deus começou a levantar evangelistas do meio do povo e conduziu esses evangelistas para os interiores do país. Esses evangelistas saíram pregando pelos vilarejos. E para mim, irmãos, acontece talvez aí um dos maiores avivamentos silenciosos dos últimos anos da história, porque Deus começa, enquanto esses evangelistas passavam, igrejas eram plantadas por vários vilarejos na China. A gente tem uma história de um missionário que trabalha conosco, que em uma dessas passagens, um evangelista, ele mora no interiorzinho, na divisa com a Rússia, o evangelista ficou 15 dias, e durante esses 15 dias ele acompanhou o evangelista. Ele aprendeu a cantar um hino e sabia João 3,16. O evangelista, depois de 15 dias, teve que ir embora. Muitas pessoas se converteram nessa passagem. E aí, esse evangelista disse, olha, eu tenho que ir para um outro vilarejo um pouco mais distante, mas o que eu quero dizer para você? Você já sabe um hino, você já sabe um versículo, você já serve para ser pastor. E foi embora e entregou o rebanho para aquele jovem chamado Peter, a gente chama de Peter Pan, é um apelido mesmo, né? É o pseudônimo. E eu brinco com ele, eu digo, e aí, como é que foi ser pastor, sabendo cantar um hino e João 3,16? Ele disse, Sandro, é claro que eu não fiquei só nisso. Eu fui me aprofundar, só que nos primeiros semanas, meses, foi difícil, porque era só o que eu tinha. E eu disse, qual que é o resultado disso? Ele disse, o resultado disso é que mais de 20 igrejas foram plantadas depois que esse evangelista foi embora. E ele diz assim, a gente tem consciência, sabe, que esse movimento aconteceu em toda a China e que nós estávamos literalmente sendo conduzidos pelo Espírito de Deus.
E aí eu disse, enquanto eram perseguidos, vocês tinham consciência disso? Ele disse, Sandro, eu não conheço outro contexto da igreja chinesa que não seja contexto de perseguição. E aí vem algo tão importante para mim, irmãos, porque isso me diz muito. Eu sou brasileiro como vocês. A única diferença é que tive uma experiência de ter a minha vida mudada, porque um dia eu ousei a pedir a Deus que pudesse me usar para a glória dele. E eu digo a vocês o seguinte, nunca esqueça do que eu vou dizer aqui, quem não decide obedecer a Deus vai viver uma vida contando experiências dos outros. Você só vai contar experiências que Deus te permitiu viver no dia que você decidir obedecer a Deus, porque enquanto você não decidir obedecer a Deus da maneira que Ele quer, você vai contar só experiências de Paulo, de Pedro e de tantos outros que são válidas, mas você não vai ter as suas. Por quê? Porque existe muito de Deus para nós vivermos e que nós não assumimos a nossa postura para viver. Então, não é nem o problema, nunca é Deus, somos nós mesmos, às vezes de colocar tantas observações para Deus e depois a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Ou seja, isso é uma maneira clássica ou atual de negociar com Deus, ou tentar dizer para Deus como é que Ele precisa ou Ele deve me usar. Então, isso nunca vai acontecer porque Deus não negocia com ninguém. Então, na minha experiência de quase 13 anos de China, eu nunca vi um chinês, irmãos, pedindo a Deus ou pedindo à igreja em qualquer lugar do mundo para orar para que a perseguição pudesse cessar. A única oração que eu sempre escutei foi: Deus, nos permita nos manter fiel ao Deus que nos chamou. E às vezes eu vejo assim no Brasil, parece que a gente está tão assustado com a perseguição e a gente coloca a perseguição numa classe de tão talvez marginalizada como totalmente do inimigo. E aí a gente vai ver que a perseguição nas Escrituras nasce depois de uma intervenção de Deus, e essa perseguição, Deus intervindo, vem a perseguição e o evangelho chega em tantos lugares, inclusive em Antioquia, da onde Paulo é levantado. Então, eu fico às vezes sem entender, sem ter respostas. Nós não temos resposta. Ou seja, eu acho que nós ainda não nós temos dificuldade, eu acho que essa é a palavra, de entender alguns aspectos da obra missionária globalmente falando, principalmente quando nós estamos falando de perseguição, quando nós estamos falando de sofrimento, e nós estamos falando de um evangelho que floresce em meio à dor. E aí você vai pegar em toda a história atual, passada, presente e futura da própria igreja, e você vai ver que tem um mistério no sofrimento e na perseguição, porque toda vez que a igreja ela é perseguida, toda a igreja que ela sofre, principalmente em contexto fechado. O evangelho avança, o evangelho floresce. No Oriente Médio, eles costumam dizer que o sofrimento da igreja é o combustível para que a obra de Deus avance em direção aos lugares não alcançados. Isso é tão distante de nós tentar conceber que eu vou ter, enquanto eu sofro, o evangelho avança, enquanto eu sou perseguido, o evangelho avança, e eu tenho assim algo tão interessante quando eu penso na Ásia, porque assim, quando você vai estudar a história da igreja na Coreia, você vai ver que eles incluem o sofrimento como uma possibilidade de Deus estar criando caminhos para que o evangelho avance. Nem sempre o sofrimento e a perseguição têm a ver totalmente com Deus. Então, isso aí é muito claro, porque também não é uma teologia masoquista, mas, às vezes, há intervenções de Deus e permissão de Deus para que algumas coisas aconteçam. E Peter é essa figura que nasce desse movimento, hoje trabalha com missões mundiais, é um dos responsáveis por todas as ações de missões mundiais ali. Nós temos hoje pelo menos 20 obreiros chineses, né, trabalhando com plantação de igreja. Nós estamos focados no trabalho missionário na China em 3 pilares, né? O primeiro é plantação de igreja. A gente literalmente já há alguns anos, brasileiros e chineses, né, a gente vem trabalhando em conjunto para que Deus nos permita estar envolvido no movimento de plantação de igreja. Uma igreja na China, ela tem muita diferença de uma igreja do Brasil. Nós temos uma maneira de plantar igreja no Brasil, tanto as igrejas batistas brasileiras, quer seja de qual convenção seja, né? A gente tem uma maneira, né? Às vezes tem uma igreja, vem
uma estrutura de uma igreja-mãe, que nasce uma congregação, essa congregação pode se tornar uma igreja, mas a igreja, o contexto da igreja chinesa é um pouco diferente, né? Existe igrejas que nasceram debaixo de uma árvore, existem igrejas que nasceram dentro de um barco, existem igrejas que nasceram dentro de um ônibus. Literalmente, o seu templo, durante muito tempo, foi a locomoção dentro de um ônibus, porque tiveram dificuldade com o espaço físico, né? Então, como é que os irmãos se reuniam? Eles faziam uma viagem de ida de 1 hora e meia, enquanto tinha o culto, e depois voltavam para suas casas. A igreja ela estava em movimento. Então, uma maneira de você não ser descoberto, você pega uma estrada, de um exemplo aí, de Guanambi a Vitória da Conquista, de ida, você tem tempo de fazer um culto muito interessante dentro de um ônibus. E depois você volta de novo, o culto foi feito, cadê o templo? O templo não existe, ficou no espaço por causa da perseguição. Então, você tem diversas maneiras de ser igreja na China. E também igrejas que se reúnem na casa de maneira física. Uma outra maneira de ser igreja é as igrejas consideradas templo de maneira oficial, estão lá, têm seus templos oficiais, mas são ligados a um departamento de assuntos religiosos que cuida de todas as ações religiosas da China, e esse departamento de assuntos religiosos é um braço do Partido Comunista Chinês. Então, uma é essas mini estruturas, né, de igrejas que estão se reunindo de diversas maneiras e que não são reconhecidas pelo governo, são igrejas marginalizadas, são igrejas que, na verdade, não têm um reconhecimento do governo, seus pastores são perseguidos, muitos deles são presos. Hoje, com menos intensidade do que era há muitos anos atrás, a questão de muitas mortes, né? Por causa de que a China se abriu para o mundo e com a questão da diplomacia e dos direitos humanos, a China tem uma nova maneira de perseguir, né? Tem uma nova maneira de impor a sua filosofia ou aquilo que o partido acredita, né? Muito sem morte. Para um estrangeiro, geralmente, eles são deportados, ou dependendo da atividade, ele pode ser preso, mas quase nunca mortos como se era no passado. Então, essas duas maneiras de ser igreja, nós nos envolvemos quase que 99% do trabalho com essa igreja que é marginalizada, não com as igrejas oficiais. E para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, é claro, uma igreja, às vezes, com 15 pessoas, 10, 12, 13 pessoas na China, é uma igreja, e nós chamamos de pequenas igrejas ou mini-churches, né, que foi algo que Deus nos deu, enquanto nós pesquisávamos e buscávamos uma solução para a quantidade de igrejas que estavam se reunindo nas casas que estavam sendo fechadas, né? Então, diversas vezes nós tivemos que mudar de casas por conta de que essas igrejas eram descobertas, ora um vizinho entregava, ora, de alguma maneira, acabava vazando o endereço dessas igrejas. E não é uma, porque nesse pilar, né, de plantação de igreja, nós temos um centro de treinamento preparando obreiros, e aonde o nosso sonho é, pelo menos, formar 50 líderes todo ano. Esses líderes, na sua maioria, são preparados para plantar igrejas. Só para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos aí, direta e indiretamente, nesse processo de mini-church, nos últimos 3 anos, nós plantamos quase 300 igrejas na China. Então, a gente costuma dizer que quando a gente se refere à China, tudo é grande, inclusive o que Deus está fazendo. É claro que isso não é o trabalho do missionário Sandro, é o trabalho em conjunto da Junta de Missões Mundiais e da Life Network. A Life Network é uma agência missionária chinesa que a Junta de Missões Mundiais ajudou a desenvolver e tem ajudado a crescer, como se fosse uma espécie de uma filha da Junta, né? A gente usa o termo, a irmã mesmo mais nova, eles usam o termo filha, né? E nosso grande sonho, irmãos, é ver chineses que foram treinados, alcançados e preparados, deixando a China em direção aos povos não alcançados, dentro da China e fora dela. Talvez o maior foco hoje é as minorias étnicas chinesas internamente, né? 91% da China é de uma maioria étnica, né? Desses 1,4 bilhões de pessoas, a maioria. A gente tem uma nacionalidade, uma minoria, maioria dessas minorias chamada Han, e a maior parte desses 1,4 bilhões de pessoas é dessa maioria étnica chamada Han. Os outros 9% está espalhado pelo país em quase 500 grupos étnicos. O governo reconhece 56,
porque desses 56 você vai ter subgrupos, mas os missiólogos já conseguiram catalogar mais de 500 ou quase 500 minorias étnicas da China. Só para os irmãos entenderem do desafio, quando a gente fala disso, mais da metade desses grupos, ou quase a metade, até onde a gente sabe, não tem presença de um cristão sequer. Então, o desafio é tão grande, irmãos, que muitas dessas comunidades, até onde a gente sabe, não tem presença de cristão, não tem Bíblia traduzida, porque vem de tradição oral. Então, você não pode traduzir uma Bíblia para uma comunidade que não tem língua, não tem escrita, não existe escrita. Então, o nosso desafio hoje também inclui esses grupos, né? Então, a gente tem trabalhado já há algum tempo em parceria com algumas organizações distribuindo rádios solares, né? Esses rádios, eles são parte de trechos da Bíblia que são traduzidos para a língua, né? Não escrita, mas falada, vai para um banco de dados e depois a gente acaba colocando parte daquilo que já foi traduzido, ora de uma série de histórias, né? Ou ora da própria Bíblia, e colocando nesses rádios e mandando para essas comunidades. Irmãos, é muito emocionante receber notícia de, às vezes, comunidades onde o povo se reuniu para ouvir trecho da Bíblia e, enquanto ouvia, choravam sem saber e sem conseguir explicar o porquê estavam chorando. E é claro que a gente tem os feedback vindo, porque em muitas dessas comunidades a gente não pode entrar, nem os chineses conseguem, só para os irmãos entenderem o tamanho do desafio de você estar dentro de um país onde o próprio chinês, de maioria Han, não pode entrar em algumas comunidades de minorias étnicas, né? E você perguntar, por que você está chorando? E alguns deles dizer, não sei, o que eu sei é que enquanto eu ouvia, o meu coração aconteceu algo que eu não consigo explicar. Eu acho que vale a pena, sabe, servir a Deus. Vale a pena, às vezes, ouvir de que é Deus que está velando por sua palavra, vale a pena ser desafiado por Deus a dar um passo a mais, a entender que a caminhada ainda está em curso, de que nós não servimos a um Deus, queridos, que a base da nossa fé é viver por vista. Nós somos um povo que precisamos aprender a olhar além da circunstância, além do momento, né? Porque ainda há muito para se caminhar. Então, essa é um pouco do resumo da China, e se vocês deixarem aqui, eu fico 5 horas contando, irmãos. Eu sei que está gostoso, mas eu acredito que eu preciso aqui concluir, não concluindo, e deixar para concluir de acordo, fechar tudo e amarrar tudo, de acordo com o que vocês foram me fazendo pergunta. Mas é tão gostoso que a gente vai contando. Eu confesso aos irmãos que eu estou no Brasil depois de quase 12, 13 anos, e eu começo a contar disso e bate uma saudade de voltar para a China, mas Deus sabe o tempo certo da gente retornar, estamos aqui por causa de uma necessidade de estar, mas hoje a gente continua, né, com esse foco de plantar igrejas, caminhar em direção às minorias étnicas e enviar missionários para dentro e para fora da China, especificamente pensando no futuro, olhando para fora da China, onde a gente entende que Deus vai nos permitir caminhar com essa igreja que lá está, né? E aí é a ideia de que o missionário precisa entender que ele é uma peça na engrenagem de Deus e que nós não somos a última solução do mundo. Nós somos parte do que Deus está fazendo. Então, às vezes a gente está indo para um lugar contribuir com o que Deus já começou a fazer antes mesmo da gente nascer, e a gente vai cumprir o nosso papel e Deus vai continuar conduzindo a sua obra. Então, a gente está pensando na igreja que Deus levantou na China e de que maneira a gente pode caminhar com essa igreja em direção ao que ele vai fazer com essa igreja fora da China. Da mesma maneira que fez com o Brasil. O Brasil foi um país não alcançado um dia, onde recebemos missionários e a herança missionária, isso foi crescendo, é latente, né, na história dos batistas, e é independente de qual convenção nós somos, de que se tirar a missão, a obra missionária da nossa história, não vai sobrar nada. Se tirar a missão e missões
da obra missionária dos batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, não vai sobrar nada. Se tirar missões da Convenção Batista Independente, não vai sobrar nada. Nossa história foi construída sobre a caminhada missionária. E eu acho que o maior patrimônio que nós temos como igreja é a obra missionária, são seus missionários, e esse DNA que Deus colocou nos nossos corações e que precisa ser transmitido para os povos. Pastor Paulo, o senhor fica à vontade aí para mediar perguntas, aquilo que eu não souber, eu passo para ti. Muito obrigado, poxa, quanta informação, que coisa maravilhosa. Acho que todo mundo está sendo assim, está aqui absorvendo tudo e bebendo essas informações, que muita coisa nova para a gente, né? Bom, meus queridos, assim, então está aberto, se alguém deseja fazer alguma pergunta ao missionário Sandro, você pode fazer pelo chat, ou você pode abrir o seu microfone e perguntar. Então, mas assim, vamos ser assim, bem ágeis no processo, porque o nosso tempo vai correndo. Tá bom? Quem quer começar? Paz do Senhor, missionário Marta. Sandro. Eu me chamo Marta, sou de Igaporã. A Bíblia diz, né, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Hudson Taylor, ele foi um missionário que trabalhou na China no século XIX. No século XXI, ainda estão colhendo os frutos, né, do plantio de Hudson Taylor? Irmã, boa pergunta. Eu sou quase neto de Hudson Taylor, viu, minha irmã? Emprestado. Hudson Taylor é uma pessoa, foi um grande missionário que inspirou tanta gente, tanto os que estão servindo a Deus na China como os que não estão servindo. Então, talvez um dos grandes missionários da história recente. E sim, ainda há uma grande influência do trabalho de Hudson Taylor, tanto dentro da perspectiva das agências missionárias estrangeiras, como das organizações chinesas. Então, talvez um dos missionários de mais destaque na história, um estrangeiro na história da igreja chinesa, seja o Hudson Taylor. Tem outros também, mas uma das figuras aí, talvez mais apaixonantes, que de maior influência causou e que ainda é olhado com tanto respeito pelos missionários chineses quando vão estudar a teologia de missão, é Hudson Taylor. Ainda continua assim, o legado, a influência do que foi feito ainda continua ecoando até os dias de hoje. Quem seria o próximo? Ei, Sandro, eu queria cumprimentar aqui, viu? Saudade de você, Sandro. Oi, Giovânia, tudo bem, minha querida? Tudo bem. Vontade de ter você aqui perto, viu? Eu passei correndo aí, Giovânia, foi muito rápido, muito mesmo. Foi em 3 dias, 2 ou 3 dias, se eu não me engano, na segunda noite, na quinta noite fui embora, mas assim, nem avisei para não... Mas vou voltar aí, esperando que vem, quando a igreja de Candiba fazer a conferência missionária, me levar para falar. Aí, tá certo. Eu fui privilegiado. E me contou para a gente, tá pensando. Mas foi bastante rápido mesmo o nosso contato, só um almoço. Está nos devendo em Candiba, com certeza. Mais alguém? Quem é o próximo a fazer pergunta? Acho que a Ana Cecília está com o microfone aberto, é isso? Irmãos, não necessariamente precisa ser sobre China, pode ser sobre Paquistão ou outras realidades, desafios missionários que a gente, não necessariamente sobre o que eu falei. Então, sobre outros temas também, não tem problema, não. Sim. Um de cada vez. Um de cada vez. Oi, tem alguém Sim. que vai fazer alguma pergunta? Sim, Cleo, pode ir à vontade. Paz, eu me chamo Cleo, né, daqui da Igreja Batista aqui de Candiba. E, na verdade, eu queria uma opinião de Sandro, né? Eu achei muito interessante a maneira dele falar sobre a China. Tem 20 anos, né, que eu estou na igreja,
E em volta de missões, Sandro, assim, que é abordado na igreja, eu percebo assim eu percebo muito mito em volta de missões, né, desse tema. E assim, quando se fala em perseguição nesses países, né, do Oriente, é falado assim e que põe muito medo na gente, né? Muito medo. É uma coisa assim que o último lugar que você queria ir, né, pregar o evangelho seria num lugar desse. Na sua opinião e na experiência que você tem, você acha que esse tema de missões e assim nesses locais, né, do Oriente Médio tem muito envolvido assim muito mito ou até onde é verdade e até onde é mito, assim, baseado na experiência que você tem? Bom, primeiro, assim, é difícil para mim dizer, porque eu não sei o que você escutou. Então, assim, é complicado eu dizer o que é mito, até porque eu não sei o que você escutou. Agora, sim, eu acho que a gente fala muito pouco, na verdade, em relação ao que de fato acontece. Então, talvez possa ser que o que você ouviu até hoje ainda é pouco. O que Uhum. eu acho que pode ser difícil aí não é se é mito ou não, é a maneira da gente falar. Eu não faço, por exemplo, eu não acendo os holofotes, por exemplo, do meu trabalho na China, os holofotes não estão na perseguição, no sofrimento. Vocês quase não viram falar de perseguição aqui. Por quê? Existe? Existe. Só que Uhum. o evangelho que floresce e o Deus que faz é maior do que... Quando eu coloco na balança, o que Deus está fazendo é maior do que a própria perseguição. O foco do meu trabalho, apesar de estar trabalhando em um país fechado, não pode ser a perseguição e o sofrimento. Eu preciso chamar a igreja a atenção para isso. Mas eu não posso criar um caminho onde eu gere medo no coração da igreja ao ponto de dizer eu não quero ir. E eu quero dizer uma coisa, até os que vão morrer na obra missionária, Deus escolhe a dedo. Nem todos os missionários que estão sendo enviados para o campo, eles vão morrer. Só que às vezes a gente não cuida de como a gente constrói a história ao ponto de parecer que o fato de eu ser chamado para a obra missionária tem duas coisas. Eu digo que é um ensinamento do inferno. Primeiro, parece que o missionário é alguém que não tinha o que fazer e aí não achou um bom emprego, não conseguiu casar e ele foi para a obra missionária. E é alguém, por exemplo, que está numa classe que não conseguiu nada na vida e foi ser missionário. Biblicamente, eu não consigo enxergar assim. Quando Deus, na igreja de Antioquia, disse separar Paulo e a Barnabé, a igreja estava mandando o que havia de melhor. Se a gente está mandando o que há de pior, o erro é nosso. Outra coisa, a gente construiu uma ideia que missionário precisa sofrer. Eu não acho que o missionário precisa sofrer, eu acho que o missionário vai sofrer se houver necessidade. Então, a gente precisa estar pronto para os desafios que a obra missionária nos impõe, mas a gente não pode esquecer que o missionário é um ser humano como qualquer outro, e digno de tudo que um outro ser humano que a gente julga ter direito tem, inclusive de ter um bom salário, de ter uma boa roupa, de ter uma boas férias, de ter uma boa oferta quando ele visita nossas igrejas, de ser abençoado sem precisar pedir, sem precisar fazer nada, eu olhar e dizer, não, eu sei que o que ele está fazendo é nobre e o que ele está fazendo é o que eu estou fazendo aqui, porque, na verdade, a obra missionária é uma continuidade do que Deus nos chamou para fazer na igreja local. No final, não se separa. Não há fragmentação da história. Não há um mais importante do que o outro. Por que eu disse que a gente precisa pensar na missão a partir da perspectiva da igreja? Porque na igreja, irmãos, a glória é do próprio Deus, porque a igreja ela não é um fim em si mesmo. Ela é o corpo. Na verdade, quem comanda ela e a glória vai para a cabeça. Então, assim, eu concordo com você que talvez a maneira da gente construir isso, a gente precisa melhorar. O diálogo entre igreja e missionário e igreja precisa melhorar. Agora, o sofrimento, a perseguição, as mortes, é uma realidade no contexto, né? E a gente precisa falar mais sobre isso. Eu confesso que gera medo mesmo no coração, né?
gera medo, às vezes gera preocupação, inclusive a boa parte dos missionários que estão em campo fechado tiveram medo. Agora sim, a Bíblia diz que o verdadeiro amor fora todo medo e que o Espírito de Deus ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Eu acho que um dos grandes sinais de que de fato Deus está me chamando para algo que Ele quer realizar é quando eu me sinto incapaz, porque é na minha incapacidade que Deus vai fazer. Então, eu não sei o que a irmã ouviu, mas se a irmã ouviu o que eu acho que a irmã ouviu, eu acho que não é mito, não. A gente precisa falar mais. Eu não sei se eu fiz a pergunta corretamente, mas você respondeu exatamente o que eu gostaria de ouvir. Eu acho Obrigada, que a construção, às vezes, pode a ser construção, de como coloca. a Talvez você dá mais abordagem, a colocação. uma ênfase do trabalho mais ao sofrimento do que ao evangelho que floresce. Talvez essa seja uma dificuldade. E aí, assim, você faz um sensacionalismo em uma coisa que nem os chineses, que nem quem está sendo perseguido faz. Uma vez, só para contar uma historinha para os irmãos, uma das nossas igrejas foi fechada de uma noite para o dia. E eu peguei e fui tomar café com o Peter, que eu contei aqui a história para os irmãos, e aí ele falou, Sandro, sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Ele falou, a igreja tal foi fechada. E agora a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. E tal, e tal. E eu peguei, e preocupado, porque eu queria ouvir a história, e ele pediu um café, e mudou de assunto. Eu falei, não, mas vamos falar sobre a igreja. Ele falou, não, mas já falamos. Eu falei, mas e o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada, a igreja foi fechada. Mas e fulano? Não fizeram nada não, mas disse que pode fazer e pode levar para interrogatório, sabe quem ele é, mas não levou ainda. Eu falei, e você não está preocupado? Ele falou, Sandro, eu nasci dentro desse contexto, isso é normal para a gente. Se for preso, tem que pregar o evangelho lá dentro. Percebe-se que há uma preocupação maior no missionário estrangeiro em relação ao que está acontecendo internamente do que do próprio missionário chinês ou outro, né? Tem missionários de missões mundiais que já foi preso, eu digo estrangeiro, porque missões mundiais tem alguns missionários hoje dentro de países fechados que não são brasileiros, que já foram presos 10 vezes, 8 vezes, 7 vezes, e você encontra com ele, parece que ele está transpirando mais paz do que você. E aí é aquilo que a Bíblia diz, né, que o amor de Deus nos constrange. A gente fica constrangido em ver como é que Deus trabalha. Então, a gente, às vezes, não entende a dimensão do que Deus está fazendo. Por mais que a gente tente, como é que age com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade, diante de um tema que, para a gente, é muito pesado. Mas por que para a gente é muito pesado? Porque a gente nunca viveu. E a gente atribui essas coisas, literalmente, irmãos, quase que 90% a gente atribui ao diabo. A gente tem o maior medo do mundo se um dia a igreja brasileira vier a ser perseguida. E aí Jesus disse assim, olha, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E esse bem-aventurado no texto, os universitários aí podem me ajudar depois, se quiser fazer uma exegese mais profunda, não é você bem-aventurado porque alguém falou mal de você, não. É alguém que te perseguiu. Está falando de perseguição. Você vai ser bem-aventurado, não é quando alguém falar mal de você, dizer que você é um creitinho meia-boca, não. É quando alguém lhe perseguir, é que você vai ser bem-aventurado. Então, eu acho que, talvez, como a gente constrói as coisas, eu tenho dificuldade, por exemplo, com as organizações que trabalham, e eu não estou dizendo que elas não prestam um serviço bacana, que trabalham trazendo informações para o Brasil sobre a perseguição. Porque você tem que criar uma história, uma narrativa sobre a perseguição no mundo, e parece que o foco fica só na perseguição, só no sofrimento, só na morte, só em tudo. E aí você tem meia hora de mensagem, você usa meia hora, 25 minutos para falar do sofrimento, da perseguição, do eu fui perseguido, e 5 minutos para o que Deus está fazendo. Eu não ouso, irmãos, nem dizer que eu vivi no contexto de China e que eu vivi em perseguição, apesar de ter alguns focos de dificuldade, de perseguição, de ter que sair na noite, de ter que fugir, de ter o celular grampeado, mas eu não vivi todos os dias da minha vida em perseguição, diferente dos chineses. Então, quando eu olho para a história dos chineses, para mim, eu digo que eu sofri, em 12 anos,
algumas perseguições pontuais. Em alguns momentos da história, eu, Sandro, sofri perseguições pontuais. Eu não passei 12 anos sendo perseguido na China. Então, teve momentos na China que eu vivi melhor do que eu vivo no Brasil, mas teve momentos que foi tenso. Momento de celular grampeado, mas não foi 12 anos assim. Então, eu acho que talvez a gente precisa melhorar a nossa comunicação com a igreja. Obrigado, Sandro. Acho que você deu uma boa resposta, né? Porque acho que a mensagem do Evangelho, a esperança é muito maior que tudo isso, né? Acho que essa é a resposta, né? Nós vivemos, infelizmente, temos no nosso país o que nós chamamos agora, né, de fake news, né? Isso se espalha com muita facilidade e quando ocorre alguma coisa, vem muitas informações que a gente, na verdade, a gente vai ver não são assim, informações verdadeiras. Infelizmente, né? Nós temos isso. Mas tem algumas perguntas aqui que foram mandadas pelo chat, tá? Eu vou estar passando aqui para você. Veio uma interessante aqui do nosso irmão, perguntando o seguinte, perguntando sobre a situação do Afeganistão, olha só, e se existe algum trabalho naquele país, tá? E no caso, havendo algum trabalho, como isso vai ficar daqui para frente, diante desse quadro que tem se instalado ali no Afeganistão, que agora, né, está diante dos nossos olhos? Essa é uma pergunta muito boa, né? Já esperada. A situação do Afeganistão, irmãos, é muito interessante, porque, assim, de uma hora para outra, as notícias chamou a nossa atenção como igreja. Por quê? Porque houve uma situação dentro de um contexto que explodiu, ok? Só que, para a gente, a realidade do que está acontecendo no Afeganistão não é novo. Então, por exemplo, especificamente, vou falar da minha junta porque eu conheço, né? Então, a gente tem tentado já chamar a atenção das realidades dos países em perseguição já há alguns anos. O que acontece e está acontecendo no Afeganistão não é novo, né? Vale lembrar que o Talibã já teve no poder, antes dos Estados Unidos assumir, né? Acho que 2006 a 2011, se não me engano, foi quando teve no poder pela primeira vez. Depois é derrotado pelos Estados Unidos. E nessa época, né, de 2006 a 2011, né, e de maneira, se eu não me engano, viu, irmão? Se eu tiver equivocado, alguém puder me corrigir a data, eu acho que foi essa mesmo. Já houve uma grande perseguição aos cristãos que ali estão. Não há, por exemplo, igrejas estabelecidas no Afeganistão, porque aonde esses grupos extremistas, né, porque aí já é o extremo do islamismo chega, eles impõem a Sharia como lei. A Sharia é o código litigioso baseado no livro de Alcorão, onde você conduz as normas e regras de como é que uma nação ela vai se portar. Então, toda a base dela é uma base de interpretação religiosa, então não existe espaço para qualquer outra coisa, e tudo que vem além disso é considerado, por exemplo, dentro de uma classe que eles chamam de infiéis. Por isso que eles matam. Eles matam acreditando, por exemplo, no extremo da religião, de que eles estão fazendo um favor para Alá, tentando purificar aquilo que foi, de uma certa forma, manchado. Mas existe cristãos e trabalhos missionários dentro do Afeganistão, onde nós temos parceiros, né? Nós não temos nenhum missionário brasileiro, eu digo a Junta de Missões Mundiais, pode ser que outras organizações tenham, e aí, geralmente, muito, na verdade, dentro de uma classe de profissionais, não de missionários, muitos desses países, nós não usamos título missionário, nós não podemos entrar com visto religioso, então, ou entra como um diplomata, ou entra como um psicólogo, ou entra como um médico, ou qualquer outra profissão, ou como empresário. Então, você vai ter algumas organizações missionárias no mundo que têm os seus missionários ali dentro de alguma plataforma de atuação. Missões Mundiais não tem brasileiros, mas tem parceiros que estavam atuando e está atuando do Afeganistão. Então, um dos apelos que nós temos feito, né, a igreja brasileira, principalmente, eu digo principalmente porque é onde nós temos mais acesso, as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, é que nós precisamos orar mais pelo Afeganistão e nós precisamos entender o que vai acontecer de agora para frente, porque até agora a gente não sabe também, mas a gente precisa estar atento e nos preparar
para levar respostas aos desafios que vai envolver, por exemplo, o povo que sofre no Afeganistão, a igreja que está viva lá, apesar de não ter um prédio. Às vezes a gente acha que a igreja só existe se tiver um prédio, né? Ou se tiver acabar o prédio, a igreja acabou. Imagina os países fechados se fosse assim, né? Então, acho que essa pandemia trouxe meio que uma resposta para a gente. E aí, irmãos, não é não reconhecendo a importância do templo, não, tá? Mas é que a obra de Deus, ela sobrevive sem um templo se precisar, e a gente precisa estar pronto para isso, né? De uma noite para o dia, a gente ficou aí 1 ano dentro de casa sem poder, e parece que o mundo acabou para alguns, né? Parece que não existia vida sem o templo. E aí eu acho que a gente precisa estar preparado. Mas uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer nesse tempo é orar, né? Pelo Afeganistão, e não só isso, né? Talvez se envolver mais, né, com as ações missionárias, por exemplo, que as nossas igrejas, as nossas convenções, ela têm em relação à igreja perseguida e sofredora. Entendeu? A Zazá, que já falou aqui para vocês, ela está tanto tempo envolvida com trabalho em países fechados, e um dos grandes desafios que a gente enfrenta, queridos, às vezes é a falta de apoio, né? É a falta de recursos para continuar projetos, né? E eu acho que isso a gente precisa fazer mais. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que aí Deus tem que falar no coração de cada um, ou a gente pelo menos ouvir o que Deus já falou, né? Não sei nem se seria a questão de Deus falar, porque ele já falou, a gente que não ouviu. Mas a gente ainda está esperando, né? Pelo menos a gente está atento para o que vai acontecer depois de agora, né? O que a gente sabe é que o sofrimento dentro do Afeganistão, ele não é de agora, mas a partir de agora pode ser que ele intensifique, ele vá para um outro nível, né? Como foi quando o Talibã assumiu de 2006 a 2011. A gente sabe que talvez o grupo mais prejudicado, que mais sofreu nessa época, foram as mulheres, né? Porque todos os direitos das mulheres, eles foram, até o pouquinho que tinha foi tirado, e agora corre o risco de se tirar de novo, né? A gente precisa orar, né? Precisa orar pelas mulheres no Afeganistão, a gente precisa orar pelas organizações missionárias que estejam, e aí, independente se é da nossa denominação ou não, que Deus está usando, e para as estratégias que Deus está colocando na mão de tantas pessoas que têm tentado buscar caminhos para apoiar o trabalho missionário de alguma maneira ali no Afeganistão. E não deixar de se envolver com outras ações voltado para igrejas e para regiões onde há sofrimento, onde há perseguição, além do Paquistão. Pastora Silvana tem a palavra para sua pergunta. Graça e paz, Sandro. Ô, minha irmã, tudo bem? Estou falando de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Amém. Em relação à prática, né? Queria conversar um pouquinho em relação à prática da evangelização. Assim, os recursos que vocês têm a favor de vocês têm liberdade para usar a tecnologia a favor da evangelização? Quais as principais técnicas que vocês usam para fazer a abordagem, né, das pessoas que vocês têm em vista para evangelizar? Boa pergunta, minha irmã. Na verdade, assim, a gente precisa estar preparado para qualquer desafio que vai se chegar até nós. Então, tudo aquilo que a gente entende que, de alguma maneira, vai ser uma possibilidade de ser usado na condução, na evangelização, na estratégia ou qualquer coisa relacionada à obra missionária, a gente se prepara. O que não existe? Não existe um endeusamento a qualquer método, ou como é que eu posso dizer, dedicação a um único método, ou alguns métodos como se eles fossem mais eficazes do que outros, né? A gente entende que no mesmo país, regiões diferentes, você precisa usar métodos diferentes. Então, a gente primeiro entende se é possível aplicar, e aí todos, né? Você tem vários, né?
Mas o que mais funciona para a gente? A mesa, no contexto chinês, eu vou falar de China, porque em outros lugares pode ser diferente, é um espaço pedagógico. E se você não entende isso, porque assim, não tem um ditado no Brasil que tudo acaba em pizza? Na mesa, na China, tudo acaba na mesa. A mesa é um ambiente de relacionamento. Então, como é que eu digo que você é importante? Quando eu te levo para a mesa para comer. Então, geralmente, a mesa é um ambiente de relacionamento, de desenvolvimento. A gente diz que a mesa é um espaço pedagógico. As grandes relações elas vão se aprofundando enquanto você come. Isso é muito interessante, porque eu olho para Jesus e parecia que tudo terminava em comida. Jesus dizia, olha, hoje eu quero pousar na sua casa. Na verdade, enquanto ele ceava, ele revelava verdades profundas do reino. E por que a mesa é importante? Porque, assim, nós temos na nossa cultura no Brasil, um dos aspectos, por exemplo, do evangelismo, talvez hoje um pouco menos aplicado, é que a gente saía de porta em porta e por nossa cultura ser uma cultura relacional, as pessoas nos recebiam e bem, e às vezes não sabiam nem quem nós éramos. Hoje, com essa onda de perseguição, se parou mais. Na China, isso não funciona muito. Como é que funciona? Funciona que as grandes as conversas é tido com aquele, com seu ciclo de amizade, seu ciclo de relacionamento. E a gente desenvolve relacionamento, porque a gente entende que é mais fácil falar para alguém que ou seja, você tem liberdade de falar de maneira mais profunda para alguém que é seu amigo do que quem não é. Quem não é não vai te escutar. Então, assim, talvez um dos métodos mais eficazes dentro da cultura chinesa é o relacionamento. Quem não é ou não tem essa capacidade ou essa vocação, ou sei lá o que eu poderia chamar de essa facilidade de se relacionar, tem um pouco de dificuldade de conviver no contexto chinês. Porque é quando você começa nessa relação e na mesa que o chinês vai dizer, você é meu amigo. Então, um dos grandes caminhos que a gente usa são esses. Agora, existem duas coisas importantes no trabalho missionário, irmão. Desculpa até me estender aqui, eu aproveito para falar sobre outro assunto. O primeiro é o aspecto o comportamento que todo cristão deve ter, aonde ele estiver. Ou seja, eu sou um cristão, isso me faz, ou seja, em Jesus eu tenho algumas obrigações, como, não sei nem se palavra como obrigações, mas talvez alguns privilégios de compartilhar de Jesus ou de transmitir o que eu recebi. Então, eu faço isso aonde eu estiver. Então, é parte do ser cristão, quer eu esteja aqui ou esteja na China. Na obra missionária, e eu acho que aí é o grande desafio, não é nem essa parte de aprender a encontrar os espaços na oportunidade de transmitir ou de construir um relacionamento para compartilhar Jesus para o outro. O grande desafio é você começar a aprender a pensar estrategicamente, porque aí envolve muito mais coisa. Aí envolve, por exemplo, um contexto mais amplo, aí envolve, por exemplo, o seu envolvimento com uma igreja que você entende que Deus colocou ali, de que maneira eu posso contribuir para que essa igreja cresça, quer seja a partir de formação de líderes, quer seja a partir de estabelecer de um seminário que eu vou formar pessoas, para que depois de um espaço de tantos anos eu olhe e digo, hoje eles fazem melhor que eu, e se eu for embora, tudo aqui continua, não vai virar um monte de elefante branco que girou em torno de mim. E a gente tem um professor, um missiólogo em missões mundiais, doutor em missiologia, que ele dizia assim, ele está vivo, né, que o missionário precisa chegar no campo pensando no dia de ir embora. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, isso me intrigou tanto, né? Porque eu tinha aprendido que o missionário tem que ir para o campo para morrer lá, ser enterrado. E, claro, alguns assim Deus faz, né? Mas ele diz que chega, às vezes, um momento no que Deus nos levou para fazer, que o momento chegou. E a gente está tão apegado ao trabalho como se fosse nós,
que a gente começa a desfazer do que Deus nos usou para fazer. Então, chega um momento, irmã, que é hora de passar o bastão e caminhar para outras realidades, né? Mas isso aí, assim, falando da parte estratégica. Mas do ponto de vista do evangelismo, né, a gente usa aquilo que Deus colocar. Então, a gente às vezes está preparado para se encontrar com alguém e compartilhar, usar um caminho com outros, contar uma história e com outros, simplesmente relacionar. E eu gostava muito de, nas relações, construir ideias do reino sem falar que era o reino. Construir ideias de Jesus sem dizer que era Jesus. Até o dia que chegava e dizia, mas da onde vem tudo isso? Por que você vive assim? Por que você pensa assim? Sua vida gira em torno de quê? E aí você diz, chegou a hora. A gente caminhou para que esse dia chegasse. E aí você vai dizer, não, eu sirvo a esse, tudo que eu te falei até hoje tem a ver com esse estilo de vida que eu decidi seguir. Às vezes o trabalho missionário, irmã, em alguns aspectos, principalmente se é pioneiro, você vai plantar, você vai colher onde você não plantou e você vai plantar onde você não vai colher. É o texto que a irmã disse aqui, né? Que uns plantou, outros regou e é Deus que dá o crescimento. A obra missionária é isso, né? A gente às vezes fica decepcionado e é normal pela nossa natureza quando a gente não vê os frutos. E às vezes quem vai vir depois da gente só vai colher frutos maduros e que a gente só vai descobrir na eternidade, que foi porque um dia nós passamos por lá, apesar da gente não ter visto o que a gente gostaria, né? Outros colheram aquilo que Deus nos usou para plantar. Ok, tem duas perguntas aqui que eu vou colocar para você. Pastor, deixa eu dizer para o senhor, Sim? o senhor vai até a hora que o senhor quiser, eu estou em casa. Tá certo. Entendeu? Bom, aqui então, todos nós acho que estamos em casa, tempo, né? não, porque assim, se o pessoal tiver alguma coisa para fazer, por mim, não tiver, pode tocar até a hora que o senhor quiser aí. Tá certo. Então, vamos estender mais um pouquinho, que tá muito bom. Então, tem duas perguntas que eu achei interessantes aqui. A primeira delas é uma pergunta, assim, eles colocam assim, seriam duas, mas uma só. Qual foi a sua maior dificuldade e se em algum momento você pensou em desistir? Sabe, essas perguntas são aquelas que a pessoa levanta a bola assim, sabe, pastor? E a gente só corta. Pois é, eu gosto dessas perguntas porque elas nos dão a oportunidade de desmistificar algumas coisas. Uma delas é o missionário super-herói. Você lembra do filme Rambo, o Boina Verde, que vencia a guerra sozinho? Não existe isso. O missionário é um ser humano de carne e osso, como qualquer outro, que sente dor, chora, que tem as mesmas crises que qualquer um de vocês que estão sentados aí me ouvindo tem. A diferença é que ele decidiu obedecer ao Deus que o chamou. Então, ter medo é parte do processo, nosso processo humano. O que não pode acontecer é viver uma vida baseada no medo. E desistir eu não tive, não. Mas eu tive momentos onde eu me fiz perguntas, né? E não necessariamente dizendo eu quero desistir, mas perguntando se a minha decisão de ter feito aquilo, de fato, eu não me equivoquei em relação a se de fato foi ou não a voz de Deus, né? Colocar em xeque algo que durante tanto tempo você foi tão convicto. E aí você vai descobrir que isso é normal na caminhada quando você está enfrentando determinados problemas. Mas aí vem também a resposta, né? Por isso que eu disse para vocês que só tem experiências para contar quem decidiu obedecer. Porque o fato de termos experiências para contar e de vivermos constantemente experiências com Deus não nos faz
a homens, por exemplo, que chegamos, essa ideia de parece que já subiu um patamar e está acima de um patamar do outro, do que o outro, porque um dia foi ali ou acolá, ou teve 12, 15 anos na China, não muda muita coisa. Eu continuo sendo homem, com dor, com medo, com lágrimas, cometendo os meus erros, com os meus problemas no meu casamento, como qualquer outro. Eu digo problema porque o casamento é um convívio de ajuste sempre, vai ser até a morte. Não vai chegar um momento onde, não, porque eu passei 15 anos na China, eu não tenho mais problema com a minha esposa, eu não tenho mais problema com os meus filhos, ou eu não me irrito mais. Então, assim, eu acho que isso aí eu tive e vou continuar tendo, porque é parte da minha natureza, da minha pequenez humana. Mas aí a gente volta e pensa de que a obra missionária ela nos remete mais ao Deus da missão do que a qualquer outra coisa. Não é a base, não somos nós, né? Eu costumo dizer que o mais importante na vocação não é o vocacionado, é quem está vocacionando, né? Então, eu tive e corro o risco de continuar tendo até a morte. Mas o que vai fazer a diferença é que a ideia de que Deus nunca nos prometeu que nesse mundo nós não teríamos aflições, né? Mas ele nos prometeu que nunca nos deixaria sozinho. Eu acho que essa é a palavra. É o Deus que nos prometeu que nunca nos deixaria sozinho. Então, não é nós, né? Não é o quanto, por exemplo, eu ainda vou ter medo, ou o quanto talvez possa ser que eu venha a pensar em desistir, né? Eu não tive até hoje, mas já tive alguns questionamentos, mas posso voltar a ter. Mas é essa convicção de que Deus está conduzindo a nossa vida, a nossa história, e nos nossos medos, o seu poder vai se aperfeiçoar. É verdade. O Senhor está conosco mesmo na aflição, né? Isso é o que importa. Talvez seja o momento que mais esteja, né? Exatamente. Com certeza. Bom, tem uma pergunta aqui, tá? Que ela fala assim: o pastor ou missionário vai para um país fechado para o evangelho, né? Como psicólogo, como empresário, como embaixador, enfim, com uma profissão. Né? E quando é descoberto que é um missionário, pregador da palavra, né, o que acontece com ele? Depende do país. Porque, assim, apesar de nós falarmos de países fechados, cada país é uma realidade diferente, né? Geralmente, os missionários e aí os irmãos não se assustem, não, que eu vou tentar aqui explicar. Os profissionais, a gente começa a criar o hábito de não usar o termo missionário. A gente usa o termo, o que é mais profundo do que missionário nas escrituras? Discípulo. Então, a Bíblia vai falar, você não vai encontrar a palavra missionário na Bíblia assim explicitamente, você vai encontrar discípulo. Então, nós somos chamados para fazer discípulos. Então, um empresário, geralmente, ele vai como empresário, ele não usa o nome, ele esquece, né? Ele usa, eu sou um cristão, e como cristão sou um discípulo de Jesus, e como discípulo de Jesus eu tenho uma missão definida como cristão, mesmo sendo empresário. E a grande diferença hoje, numa mudança de mentalidade que até um tempo atrás no Brasil não existia, que ainda é novo, é que Deus usa a sua profissão para a glória dele. Então, Deus também não está chamando, por exemplo, profissionais para fazer de conta que é profissional para pregar o evangelho. Ou seja, como se tivesse... eu sou um empresário fake. Então, essa mentalidade está sendo mudada. Eu sou um psicólogo, eu sou um psicólogo. Eu sou uma médica, eu sou uma médica. Eu não estou indo para um país como pretexto de ser médica para pregar o evangelho. Não, eu prego o evangelho enquanto médica. Então, eu não estou abrindo uma empresa fake em um país para pregar o evangelho. Não, estou abrindo uma empresa que eu vou fazer de fato um negócio e que a minha empresa ela vai glorificar a Deus. Então, não é todo mundo que está preparado para isso, mas Deus está chamando pessoas para essas realidades. Essas pessoas são as pessoas que mais têm conseguido ser efetivas em campos fechados, onde você não pode entrar como pastor, você não pode entrar como missionário, você não pode entrar como visto religioso, então você precisa de uma plataforma para entrar. Mas vai depender de país, depende de país. Por exemplo, na China,
se você só é descoberto, você vai ser deportado. Se você se envolveu com alguma atividade onde isso vai caracterizar, por exemplo, dentro da lei chinesa, alguma ação grave, pode ser que você fique preso, mas geralmente é deportado. Quanto mais o país fechado, maior a penalidade. Por exemplo, se você for conseguir entrar na Coreia do Norte com o visto de negócio, e de repente você descobre que você é um missionário, um cristão, ou que você está ali propositalmente para pregar o evangelho. Eles vão colocar você numa classe de espião e aí vão lhe prender. E aí começa a negociação, diplomacia entre países para ver como é que vai te tirar. Existem 2 maneiras de perseguição, ou 3 maneiras de perseguição dentro de um país. A primeira é quando você tem uma perseguição por parte das autoridades do país, ou seja, quem te persegue é o próprio país. No caso da China, a grande perseguição é por parte do governo que quer manter o controle. Então, ele tem uma maneira que de que as coisas precisam funcionar e ele propõe que isso seja desse jeito. Se você sai disso, automaticamente você de uma certa forma, você começa é perseguido. Uma outra maneira é quando a população, o governo não se importa, mas a população, ela lhe persegue. Onde, por exemplo, você tem países onde a lei islâmica impera, onde a maior parte da população ou é hindu, ou é muçulmano, ou é budista, você corre, ou outras religiões, você corre o risco da perseguição pela população. Aí é um pouco perigoso, porque você não tem controle. É a população, às vezes inflamada, pode, por exemplo, juntar e matar. E uma terceira via é quando você é perseguido pelas autoridades e pela população. Então, nesse caso aí, é o pior. Então, você tem alguns países que é assim. Você tem alguns lugares da Índia, por exemplo, que a perseguição maior não é por parte das autoridades, é por parte do povo. Às vezes, por exemplo, entra na igreja, quebra, destrói tudo, lincha o pastor, às vezes apedreja até a morte. Então, você tem alguns lugares muçulmanos onde você tem a perseguição pelas autoridades religiosas e pelo próprio povo. Então, depende muito. Então, mas esse é o quadro. Você tem essas 3 maneiras de perseguição. Ora as autoridades governamentais, ora a população, ou ora a ambas, né? Aqui, ok, abrindo meu microfone. Então, mais alguém teria alguma pergunta? Senão vamos caminhar para a gente... Tem que aproveitar, gente. Aproveita aí. Assim, Cleudson, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Sandro. Paz do Senhor, boa noite. irmãos. Pelo que você falou, eu ia fazer outra pergunta relacionada a isso, né? Acho que o principal foco aí na China é a questão dos partidos políticos, né? E também dos oficiais do governo, pelo que eu li alguma coisa assim, são os principais perseguidores, né? Então, eles tentam, pelo jeito, a todo momento, o foco deles é manter essa cultura, né, partidária, essa cultura aí implantada na China pelo comunismo, digamos assim. E pelo que eu li também, as principais igrejas, como a gente fala de igrejas assim, não templos, né, são essas reuniões que ocorrem principalmente nos lares, e pelo que eu vi também, são as mulheres, muitas vezes, nessas reuniões domésticas, digamos assim, são elas que estão, muitas vezes, à frente também dessas congregações ou dessas igrejas, digamos assim. Eu queria saber, assim, se existe, no caso, a irmã agora perguntou com relação à questão de diferenças, com relação ao que é feito com a pessoa de fora, né? Digamos assim, um discípulo, né? O irmão acabou de falar. Se existe alguma diferença quando uma pessoa de fora é pega, né? Se existe um tratamento diferenciado com relação a uma pessoa, a um chinês, né? Que está à frente de um trabalho desse aí. Se existe um tratamento diferente com relação às autoridades em cima disso. Existe também alguma diferença quando um homem ou uma mulher são presos, né?
com relação a serem cristãos também. E outra coisa, já que o irmão Ronaldo, eu vi aqui no questionamento, perguntou com relação ao Afeganistão. Existe também, eu acho que o islamismo também entra aí na China, com relação também à questão de pregar, né, a filosofia deles. Existe também essa perseguição com relação ao islamismo? São várias perguntas em uma aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas, mas primeiro, deixa eu te colocar aqui. Não existe partidos políticos na China. Partidos. Existe um único partido que está no poder desde 1949. Né? Então, antes de 1949, você tinha um partido político que se chama ainda Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, que é quem trava uma guerra entre os dois partidos até 1949, quando o Partido Comunista Chinês assume o poder. Como é que você pode entender um pouco a China? Existe uma agenda em curso do partido que vem sendo trabalhada antes de 1949. Então, tudo que a gente está vendo são ideias que estão sendo implementadas na busca de consolidação cada vez mais do poder do partido. Na filosofia do partido, não existe governanças na China sem o próprio partido. Então, governar na China significa incluir o partido. Não há possibilidade de não existe possibilidade de governança sem o Partido Comunista Chinês. Porque não existe partidos, é um único partido. O maior partido comunista do mundo, né, e o que mais tempo está no poder, e que tem regras, normas, que está em curso. A cada dia isso vai sendo implementado. Tem os objetivos do próprio partido em relação a tudo para o povo. Do ponto de vista de algumas ações, e isso aí, assim, irmãos, fazendo uma análise bem claro e fora de qualquer ideologia política ou religiosa. Para o povo, o partido tem trazido muitos benefícios. Por quê? O partido, na prática, ele é capitalista. Então, ele tem levado muito benefício para o povo. Internamente, no que diz respeito a ele, é que é um partido de esquerda, socialista, e que nutre as ideias de um partido comunista maoísta, de ideias que vêm de Mao. Então, há uma perseguição. Essa perseguição, quando a China vem a se abrir para o mundo, o que eles fazem? Eles criam uma nova maneira de perseguir. Não da maneira que se era como antes, né? Onde é que você precisava arrastar pessoas, torturar pessoas, prender pessoas. Para que eu vou fazer isso se eu tenho uma caneta onde eu aprovo as leis? Então, um estrangeiro que é pego e que começa a incomodar o partido, ele tem 24 horas para deixar o país, e é independente o que ele tem lá. O partido não está, as leis constituídas não está preocupada nesse sentido com ele. Então, mas eu tenho um caso aqui, não, você descumpriu normas e regras que você não poderia descumprir, e você tem 24 horas para deixar o país. Acabou, encerrei o assunto. Quando não incomoda muito, mas que está incomodando pouco, então beleza, nós vamos aqui de maneira muito tranquila, falta 3 meses para o visto dele vencer, ele vai ter que renovar, quando ele for renovar, a gente não renova o visto, ele vai ter que deixar o país. Acabou, encerrei. Do ponto de vista dos chineses é diferente, né? Há como é que eu posso dizer? Há normas e regras mais rígidas para os chineses do que para os estrangeiros. É totalmente diferente. Eu não vou criar, por exemplo, um impasse diplomático com o Brasil por causa de um missionário que teve aqui e que entrou como estudante de medicina ou como estudante de línguas e que, por alguma maneira, a gente chegou à conclusão de que ele não veio aqui somente para estudar língua, mas veio aqui para, de alguma maneira, transmitir o que ele acredita. Então, o que eu vou fazer? Beleza, daqui 3 meses ele deixa o país. Ou, às vezes, não. Às vezes, eu quero deixar você mais tempo, porque eu preciso descobrir se você está ligado a alguma rede, a quem você está ligado. Então, é mais fácil eu deixar você correr, e na hora que se estiver me incomodando muito, eu puxo a corda
eu quebro seu pescoço. Então, às vezes acontece isso, o cara está 10 anos na China e o governo sabe quem que ele é. Só que ele está seguindo todos os passos dele, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Está incomodando muito, não está? Não, ele encontra alguém de vez em quando ali, senta numa mesa e come. Não, isso aí não importa para a gente. Porque a grande preocupação do partido, no final, irmãos, não é religiosa, é perder o controle. Eu costumo dizer que na história, todas as vezes que algumas massas se reuniu, houve revolução. Então, é não permitir que as massas se organizem. E a igreja é uma grande oposição, porque nós temos uma igreja chinesa hoje que é maior do que o próprio Partido Comunista Chinês. Imagina se essas igrejas se organizar e resolver vir de encontro. Então, você tem aí essas questões, né, que é um pouco ainda mais profundo, que não temos tempo para discutir aqui. Você tem as duas diferenças entre a perseguição relacionada a cristãos e chineses, e, às vezes, a perseguição entre homem e mulher, para a mulher é mais difícil, principalmente quando são missionárias que não têm maridos, né? E aí você tem um dado aí, a maior parte do trabalho missionário na China ou é realizado por mulheres, né? Então, as mulheres lá na China tá com a bola toda. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, se tem mais alguma, você ficou. A questão do islamismo, aí na China. Sim, na verdade, a China, você tem um islamismo em algumas regiões muito forte, né? Você tem regiões e minorias muçulmanas na China muito forte. Você tem um território chamado Xinjiang, que é a maior região muçulmana da China e que vive em constante tensão com o próprio governo, porque o governo de Xinjiang, na verdade, a população de Xinjiang muçulmana, ali na divisa ali com os estão da vida, né, Tajiquistão, Turcomenistão, Cazaquistão, eles tentam trabalhar, eles querem independência e o governo chinês não vai aceitar isso, né? Então é uma região de muita tensão, um povo chamado Uyghur, né? E que existe aí muitas coisas se faladas sobre os Uyghurs, inclusive campos de concentração, né, onde eles são mantidos. Então, só esse assunto aí é uma história aí para novas conversas que a gente não tem tempo aqui, mas sim, é um grande desafio, né, há regiões na China inteira muçulmanas, né, então, hoje, por exemplo, você tem os muçulmanos muito forte presente na China, você tem o budismo muito forte presente, você tem algumas seitas, né, fortes, e você tem o cristianismo também. E o ateísmo, que é aquilo que o governo, dentro da Constituição, o país é ateu, né? Muito obrigado, Sandro. Estou vendo que a nossa hora aqui já vai assim, se estendendo um pouquinho, né? Tá muito bom mesmo. Eu tenho que marcar outros encontros. Marcar outros encontros. Ainda bem que a gente tem aqui a internet, né? Que não importa se você estiver no Brasil, na China, onde você estiver, a gente pode contactar com você. Só convidar. Só acertar o reloginho lá, né, no fuso horário, que até dá uma bagunça boa isso, né? Mas muito bom, Sandro. Talvez eu deixaria com uma pergunta só para você nos situar. Se estima quantos cristãos na China hoje? Então, essa é uma pergunta que eu gosto, porque, assim, não se tem um número exato. Alguns trabalham com 80 milhões, 100 milhões, e alguns ultrapassam a casa de 100 milhões de cristãos. Eu gosto de ser moderado. Eu fico entre 80 a 100 milhões. Mas, assim, é muita gente. Isso é tão interessante, porque, assim, quando a gente fala parece sofrimento, parece que a gente está falando de uma igreja amedrontada, né? Uma igreja que não tem vida, que não tem voz. Nós estamos falando de uma igreja que sofre, que é perseguida, mas que está viva. Por isso que eu, na minha fala, eu expressei um pouco sobre a questão do que é o evangelho, né? Porque é, de fato, o poder de Deus, né? Jesus nascendo nos corações, Deus conduzindo a sua obra. Então, ultrapassa aí a casa de 100 milhões, mas aí quando a gente vai para o número, né, a China tem 1,4 ou 5, talvez, aí, bilhões de pessoas. Então, proporcionalmente, em algumas regiões, mais, menos, mas a gente está falando
8%, 6%, 7%, 5%, 4%, 3%, 1%, dependendo de região para região, né? Então, apesar de ser muita gente, 100 milhões, nós estamos falando de um quase bi, né? Pegar a Índia e a China, a gente tem quase a metade da população mundial. É verdade. Proporcional à população é muito pouca gente, mas se pensar no número de cristãos, nós teríamos a maior igreja do mundo atualmente, possivelmente, né? A maior igreja do mundo na China. Isso é maravilhoso, por outro lado, né? Bom, tem alguém perguntando aqui para a gente ficar com a última pergunta. Alguém está curioso de saber qual é a região da China que você trabalha, ou a cidade em que você se localiza lá, se você pode falar isso. Então, eu durante 3 anos, eu não sei se vocês viram um filme que o Jet Li fez, que ele é um imperador e que ele vai ressuscitar os guerreiros de terracota, que ele está com um monte de soldado, assim, que ele é o último imperador. Eu morava naquela região, né, uma região mais para o centro do país, se chamava Xi'an. Xi'an foi, há muitos anos atrás, foi a capital da China, na antiga Rota da Seda. E essa região é famosa porque quando você vai estudar sobre a China, primeiro você não tem como estudar sobre a China sem passar pela Rota da Seda, também falar sobre o imperador que unificou o país, chamado Qin Huangdi, e esse lugar é perto de onde eu morava, que chamava a região dos guerreiros de terracota, né? Que é um exército, um imperador que ele foi tão poderoso e ele foi tão alucinado que ele mandou construir um exército de barro com as mesmas medidas do exército que ele tinha. E ele enterrou esse exército porque ele acreditava na vida após a morte. E ele queria ter um exército tão poderoso quanto ele tinha em vida. E aí ele mandou matar todo mundo que trabalhou, né? Para que ninguém soubesse onde estava isso. E aí as escavações hoje, então lá é um sítio arqueológico de que vai gente do mundo todo para verificar, né? Então depois você pode colocar na internet, né, Guerreiros de Terracota, que você vai ler um pouquinho da história. Então, eu morei nessa região durante os meus primeiros anos como missionário. Depois, eu fui assumir, juntamente com a Junta de Missões Mundiais, eu fui assumir, junto com a coordenação da Junta, um trabalho mais estratégico que me levou a viajar o país inteiro, né, que foi quando eu fui ajudar na formação e estabelecer a Life Network, que é uma agência missionária chinesa, que eu fiz parte desde o início da organização. Então, aí eu fui fazer trabalhos mais estratégicos, que foi em todos os lugares que a Junta tem trabalhos dentro da China. Aí deixei de estar numa região específica para estar viajando, né, onde a Junta tem escolas de treinamento, onde a Junta tem núcleo de plantação de igreja, onde a Junta tem apoiado trabalhos com minorias étnicas. Aí fui fazer um trabalho mais do ponto de vista mais estratégico, né? Então, mas morei 3 anos e os trabalhos foram desenvolvidos praticamente em quase todos os lugares, praticamente no país inteiro, onde a gente tem conexões e contatos, né? Vale lembrar que minha grande paixão, né, o meu primeiro ministério foi... tanta história, né, pastor? Eu fui aquilo que a gente chama no Brasil contrabandista de Bíblia na China, foi meu primeiro ministério, né? Por isso que eu acho que dá uma outra live, qualquer dia desse a gente marca, pastor. Vou marcar. Foi o primeiro trabalho, né? Então, quando tudo começou, foi distribuindo Bíblias na China durante muitos anos, né? Sandro, que bênção ter você aqui, que bênção. Eu creio que todos nós aqui estamos muito edificados, abençoados com essa tua participação nessa noite. Eu creio assim que quem tem o coração em missões está com o coração queimando agora, né? Queimando e ardendo pela obra missionária. Eu quero te agradecer muito ter aceitado o nosso convite e de gastar o seu tempinho com a gente, né? Agradecer os nossos convidados também, né? Os seus convidados, né? Que vieram para a sala, né? Tá? Muito obrigado por vocês terem estado conosco, foi muito bom tê-los aqui, tá?
e os nossos alunos também, professores que vieram participar na nossa sala, nós agradecemos também a presença de todos vocês. Tá? Tem a Cleo aqui, a minha ovelha lá de Candiba, está perguntando quando você vem a Candiba. Candiba é um lugar especial no meu coração. Quem está em Candiba há muitos anos, logo quando eu estava saindo das drogas, 94, 5, 6 mais ou menos, eu não lembro, um dos lugares que eu costumava ir, porque eu tenho, minha família é de Mutantes, né? E eu tenho primos da parte do meu pai, que é os irmãos do pastor Tim, que aí são primos do meu pai, mas que são primos meus, para mim, mesma coisa, que lá, Rocha, de lá, né? Então eu costumava ir sempre. E aí ia a igreja, né? A igreja ainda bem pequenininha, agora está tudo reformado, talvez quem está há mais tempo lembra, né? É porque eu fiquei muito gordo, né, pastor? Eu acho que eu era magrinho, né, Giovana? Era magrinho, né? Usava um terno. Giovana lembra aí, né? Giovana lembra, 95, 96, 97. Mas assim, gente, acho que Deus vai preparar, né, pastor? Quando Deus preparar, a gente vai estar junto, acho que vai ser um prazer, vai ser... E conta comigo, gente. Precisar, pastor, uma outra live a gente faz. Eu sou grato a Deus pela vida de tantas pessoas ligadas a vocês. A gente faz isso com o coração cheio de alegria. Amém. Pois é, infelizmente, Tim não pode estar conosco, né? Mas vamos marcar uma outra para ele estar com a gente também. Tá. Pois é, querido, nós vamos estar encerrando nossa live hoje à noite, nosso encontro, né, missiológico, a nossa mesa redonda, a gente pode perguntar. Eu creio que, infelizmente, nem todos puderam fazer perguntas, né? Mas eu quero, assim, pedir para Giovânia, nossa secretária acadêmica, né, para estar orando por nós, agradecendo a Deus por esse encontro, pedindo a bênção para os irmãos também, e assim nós estaremos nos despedindo. Giovânia, por favor. Vamos orar então, né? Eu amo Sandro demais. Eu vi Sandro crescer, né, Sandro? Pequenininho aqui na rua. Oh, Jesus, amo demais. Quando ainda era filho do diabo, terror. A obra que Deus fez aí foi demais. Sandro é fruto de um milagre, é coisa linda que Deus fez na vida dele. Fantástico. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és sobremodo excelente. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te damos graças nesta noite, Pai, por mais uma vez estarmos na tua presença, ouvindo aquilo que está em teu coração, Pai. Te louvamos, Pai, pelas informações, Pai. Te louvamos por tudo que nós ouvimos aqui. Meu Deus, porque isso só vem trazer uma conscientização maior, meu Deus, da obra missionária. Meu Deus, dos desafios, da vida do missionário lá fora. Meu Deus, muito obrigada, Senhor. Somos gratos pela vida de Sandro, pelo milagre que o Senhor fez na vida do teu filho. Jesus. Meu Deus, somos gratos ao Senhor, meu Deus, pela história linda que o Senhor escreveu na vida do teu servo, Pai. Sim, Pai. Por ser um instrumento tão usado pelo Senhor. Pai, nós queremos também te agradecer pela vida dos meus irmãos, os meus colegas, meu Deus, aqui do seminário, os alunos. Pai, muito obrigada pela vida de cada um. Sabemos que o Senhor tem coisas grandiosas a fazer na vida de cada um dos teus filhos e através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, continua conosco. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor vá de encontro com a vida de Sandro, meu Deus, abrindo as portas necessárias em todos os momentos da sua vida, como tu tens feito, como o Senhor tem sido para ele, Pai. Um Deus supridor, um Deus que cuida de maneira muito especial. E nesse momento nós queremos aproveitar a oportunidade para apresentar diante do Senhor todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. Quantas Anas e Daniéis, meu Deus, estão aí, Deus, clamando pelo mundo afora, levando a tua palavra em situação tão difícil, em situação de risco, quanta perseguição e sofrimento, Pai. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, e queremos pedir ao Senhor pelo Afeganistão, pelas mulheres. Deus, quanto isso tem doído em nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, ser com cada um deles, meu Deus, fortalece o teu povo, fortalece os teus servos, meu Pai, espalhado pela face da terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Continua conosco, meu Deus, abençoa cada um dos teus
dos teus servos que estão presentes aqui na reunião e aqueles que não puderam estar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, meu Deus, e abençoa o seminário cada dia, a vida do pastor Paulo, esteja capacitando a vida dele também, Pai, a minha vida, a vida dos demais professores, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Nós te louvamos com os corações agradecidos, Pai, por essa noite tão especial, porque podemos, Deus, também matar a saudade, Senhor, do teu servo, mesmo que longe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Pastor, Giovânia. eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por tua vida. Eu acho que essa iniciativa ela é fantástica. Como é que a gente pode mudar a realidade de missões no dia a dia? Falando de missões, não tem outra maneira, né? De não mudarmos realidades. Como é que a gente pode mudar a realidade? Por exemplo, eu acho que um grande desafio que a gente precisa orar, as nossas instituições acadêmicas no Brasil, principalmente teológica, ela vive um processo de grande dificuldade, eu acho que de deixar de se falar de missões. Não se fala de missões nos currículos acadêmicos onde estão se formando pastores. Então, acho que isso é um grande perigo, né? Porque, assim, se eu não falo no curso de formação teológica de missões, eu vou formar pastores sem visão missionária. Então, quero parabenizá-lo e dizer que eu estou à disposição, né? Se o senhor quiser compartilhar o meu WhatsApp com os alunos e a gente continuar a conversa no que eu puder ajudar, conte comigo, né? Eu sei que vocês estão bem aí orientados, né? Eu sei que o seminário tem uma grande preocupação, principalmente o pastor Paulo, nessa questão missionária, nessa questão de caminhar em teologia e missiologia em conjunto, mas se a gente puder ajudar de alguma maneira, conta com a gente, tá bom? Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigado, que estamos orando por ti. Te prometo, se eu for à Bahia, a Guanambi, antes de qualquer maneira, eu vou te comunicar para poder ir aí, né? Isso, vamos planejar melhor a sua próxima vinda aqui para ficar pelo menos mais uns dias com a gente, né? Está nas nossas igrejas aqui, pelo menos Guanambi e Candiba. Queridos, muito obrigado. A partir de amanhã, no mais tardar quarta-feira, então, esse encontro vai estar, a gravação vai estar lá no YouTube, vocês podem assistir e compartilhar também, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Giovânia, obrigado nossos alunos, nossos convidados também. Muito obrigado a todos vocês. Amém? Deus abençoe vocês, amém. A família, a igreja, que Deus abençoe a todos. Saudade. Uma palhinha em chinês, que bom, quem ficou até o fim e recebeu. Olha, uma pergunta que a gente esqueceu de fazer, né, pastor? Pois é verdade. Como está? Cortou seu áudio, pastor. Esquecemos de fazer essa pergunta aí, como que ele estava na língua da chinesa, aí no mandarim, né? Está falando bem? Minha irmã, pelos cotovelos. A próxima aula ensina um pouquinho a gente, tá? Deus abençoe. Tem que traduzir. Certo. Amém. Meu Deus. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, graças a Deus. Amém. Deus abençoe.